Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre um novo filme original Netflix e é um filme de Natal que se chama Let It Snow, então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha e vem comigo! Se vocês estão se perguntando se eu acordei às 6 horas da manhã para assistir Let It Snow na Netflix, vocês estão muito corretos, porque sim, eu acordei muito cedo, porque hoje ainda vou pegar um avião para ir para Curitiba, para ir para um casamento. Então isso aqui, meu filho, é comprometimento com o conteúdo. E também porque eu tava muito ansiosa para assistir esse filme e queria assistir o mais rápido possível e poder falar para vocês o quanto antes, porque eu tava bem animada. Eu li o livro recentemente. E, tipo assim, semana passada. E eu gostei muito da história. E o John Green é um dos meus autores favoritos, né? A Maureen Johnson também é uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem um livro incrível que eu amo, que chama Truly Devious. Que agora eu não lembro como tá traduzido no Brasil, mas está traduzido no Brasil. E a edição vai colocar aqui. Então, se você não conhece Let It Snow, em português se chama Deixa a Neve Cair, e é um livro de 3 contos que são escritos por 3 autores diferentes. Eles se entrelaçam e eles têm pontos em comum, que no final, tipo, a história meio que fica toda amarrada e ela fecha um círculo completo, misturando a história de todos os personagens. São contos de Natal, de romance principalmente, né? E a gente então vai ter 3 histórias de 3 casais diferentes, passando por uma madrugada numa tempestade de neve, que foi a pior dos últimos anos e deixou a cidade toda coberta. E aí são todas as questões e problemas que acontecem por causa da chegada da neve. Então a neve, obviamente, é um assunto muito importante, né? Uma temática muito central de todos os 3 contos. No filme, eu vou colar aqui, porque o filme ele tem um elenco gigante e é difícil lembrar de todo mundo. Então a gente tem Kiernan Shipka, que é a Sabrina, a gente tem a Isabella Moner, que é a Dora, a gente tem uma menina que chama Dea Rush, que fez Dumpling, a Joan Cusack, que faz ainda Shameless, a gente tem o Mitchell Hope, que é o príncipe rei Ben de Descendentes, a gente tem o Jacob Batalon, que é o Ned, do Homem-Aranha. Então assim, a gente tem um grande elenco, né? Muito bom, muito grande, muito cheio de gente que a gente conhece. Obviamente, isso já tinha me atraído pro filme, eu gostei do livro, então isso já tava me atraindo ainda mais. E aí assisti o filme e a Netflix acertou mais uma vez. Eu não tava tão satisfeita assim com os últimos filmes da Netflix, acho que alguns tinham alguns problemas que estavam me incomodando. Inclusive fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre os diversos filmes que saíram, né? Mas esse filme foi um grande acerto deles, não só pelo elenco, mas pela história. E sim, a história do filme tá muito diferente do livro. Bastante, muito, assim, em muitos aspectos. Eu vou fazer um vídeo pra vocês de livro versus filme, que vai sair na semana que vem. Então eu vou passar por esse assunto rapidamente aqui na crítica, e aí no vídeo eu falo exatamente os detalhes de tudo que tava diferente. Então, basicamente, aqui a gente também vai ter 3 histórias, né, que são as histórias centrais, e aí a gente vai ter ramificações dessas histórias. Então, a primeira delas é da Julie com o Stuart. Os dois se conhecem num trem, e aí eles começam a passar esse dia, né, juntos e conversando e falando sobre a vida e tal. E o Stuart é um cara que é muito famoso, ele é um cantor muito famoso. E aí rolam várias situações, né, relacionadas com a fama dele, mas também com as questões da Julie sobre a vida dela, né, porque a família dela tá passando por problemas, a mãe dela tá doente e ela está se questionando se ela deveria ou não ir pra faculdade e deixar a mãe sozinha, né? Então, eu acho que da mesma forma que a gente tem no livro, e talvez até mais ainda, a gente tem muitas questões existenciais, digamos assim, né? Mas é um filme que te faz pensar bastante sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, né? Ele não é simplesmente um romance fofinho e bobinho, né? Eu acho que ele tem sempre uma mensagem por trás e tudo que os personagens passam tem algum questionamento ou alguma coisa importante que se passa atrás. Além disso, a gente tem o nosso segundo núcleo, que é composto pelo Tobin, pela Duke, que na verdade é a Andy, e pelo Q1, que é o Jacob Batalon. Eles são amigos e eles vão dar uma festa E o Keon, na verdade, ia dar uma festa, né, e aproveitar que os pais não estavam em casa. Os pais dele chegam e ele acaba indo trabalhar na Waffle House, que na verdade no filme ficou Waffle Place, talvez, agora eu não lembro. E aí ele vai trabalhar lá, e aí nesse lugar que ele tá, chegam um grupo de garotas, que aparentemente são cheerleaders, né? No livro elas são cheerleaders, aqui não fica muito específico, mas eles falam dançarinas. O personagem do Jacob procura uma oportunidade para ele fazer a festa que ele queria. E enquanto isso, o Tobin e a Andy estão numa outra festa, onde ela tá
interessada num outro cara, que é o JP, e aí lá eles estão meio que formando um triângulo amoroso, porque ela fica conversando com ele, mas o Tobin meio que gosta dela e não sabe como dizer, então rola essa situação de tipo, eu gosto de você e você gosta de mim, mas a gente não consegue falar isso propriamente, tem toda uma questão deles serem muito amigos e tudo mais, né? E o nosso terceiro núcleo é da Ed e da Dory, elas são duas garotas que gostam muito de porquinhos mesmo, bichinho, e elas são muito amigas. Só que a Eri tá passando por um problema no relacionamento dela, que o namorado dela não responde ela, enquanto a Dory tá apaixonada por uma garota e ela não sabe muito bem como reagir a isso. A Dory e a Eri acabam brigando logo no começo do filme, né? Porque a Dory acha que a Eri sempre fica muito pensando nos problemas dela e ela não se importa com o problema dos outros. E aí a Dory vai trabalhar na Waffle Place e a Eri vai seguir a vida atrás do namorado dela que ela tá tentando encontrar. Então, basicamente, essa é a história, essas são todas as histórias, né? Óbvio, a gente tem ramificações dentro dessas histórias e tudo mais, mas eu gostei muito. No livro, a minha favorita era da Julie e do Stuart, e no filme a minha favorita continua sendo da Julie e do Stuart. Eles são os mais fofinhos, casalzinho fofinho, romântico, mas as outras também são muito, muito legais. Eu acho que em relação ao Stuart e a Andy, tipo assim, ficou bastante superficial, né? Porque no livro eles falam bastante sobre a Andy ser considerada um garoto, né? Ela menciona isso bem por cima ali no filme, mas eu acho que faltou um pouco essa coisa deles estarem preocupados em estragar a amizade. Mas eu gostei, eu achei que foi muito fofo, é legal o desenvolvimento da história, né, dos três, e esse momento, tem um momento que eles sentam e cantam no piano uma música, é muito fofo esse momento. Inclusive isso foi uma das adições que eu gostei, que foi a inclusão de música na história. Músicas são sempre coisas muito natalinas, né, remetem bastante ao Natal, e eu acho que foi muito legal eles terem adicionado essa musicalidade aos personagens. E por fim, né, da história da Julie e da Dory, eu gostei muito porque eles adicionaram um casal LGBT. Isso foi muito legal, porque no livro não tem. Então eu gostei bastante. E ao mesmo tempo que a gente tem a Eri, ela tem uma história completamente diferente, que eu vou me aprofundar mais no outro vídeo. Mas eu gostei também porque no final das contas, a história das duas acaba sendo sobre amizade muito mais do que sobre romance. O romance é a segunda camada, né, dessa história. E falando nisso, né, falando em camadas, uma coisa que eu achei interessante é que no livro a gente tem os 3 contos, né? Então, apesar deles serem interligados, são coisas bem tipo, começa e termina, começa e termina, começa e termina. E aqui eu sinto que a gente vai entrando nas camadas das histórias. Então, tipo, começa, daí a gente vai mergulhando nas camadas, vai vendo as conexões entre os personagens, as coisas vão se desenvolvendo, as coisas vão dando errado meio que ao mesmo tempo, né? Então foi uma forma diferente de contar a história. Eu acho que eles poderiam também ter feito 3 histórias diferentes e que no final você vai vendo... você vai descobrindo quais são as relações, mas eu achei legal porque eu acho que no filme fica mais natural se as coisas for trocando, né? E fica também mais dinâmico, eu acho, né? Eu acho que no final das contas a história do Stuart e da Julie ficou como a principal, né? Mas as outras também tem bastante espaço e também são bem colocadas ali. Eu gostei muito do filme. Tinha vários momentos que eu tava dando risada, que eu tava tipo, ai meu Deus, sabe? Tipo aquelas sensações que a gente fica quando a gente assiste filmes fofinhos. Então eu gostei muito, eu acho que a Netflix acertou demais, tanto no elenco quanto na escolha da história, temática, em tudo. Eu acho que tudo funcionou muito bem, por mais que esteja bem diferente do livro, né? É o que eu sempre falo pra vocês. É uma adaptação, né? E eu acho que mais do que ter todos os detalhes certinhos, copiado e colado do livro pro filme, né, pra TV, eu acho que é importante ter o feeling que a gente tinha quando a gente estava lendo aquele livro, e eu senti totalmente esse feeling de Natal, de festas natalinas e desse negócio de final de ano. Eu não sou uma pessoa que particularmente gosta muito do Natal, eu sou quase o Grinch, assim, né? Não, tô brincando. Mas eu só não gosto muito do... Tipo assim, não tenho uma relação muito forte com o Natal, na verdade, né? E aí, quando eu assisto esses filmes, eu sempre fico com vontade de ter um Natal, assim, incrível, maravilhoso, sabe? Acho que esse é o objetivo. Comparando com outros filmes de Natal da Netflix, eu também acho que esse se destaca de longe, assim, lá em cima. Os outros são bons, mas eles são muito mais superficiais do que esse filme. Acho que esse filme conseguiu ter todos os atributos muito bem equilibrados e me agradou muito mesmo. Então, ó, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha aqui nesse vídeo e comentar aqui embaixo o que vocês acharam de Let It Snow, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, enfim. Comenta tudo que tá no coraçãozinho de vocês. E não se esquece que semana que vem tem livro versus filme. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!